sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre simetrias, ampliação e redução de figuras, certo? Na atividade de vocês, vem falando primeiro sobre ampliação e redução. Depois é que vai falar sobre simetrias. Mas aqui no vídeo eu vou falar sobre simetrias primeiro, que é mais simples. Depois a gente vai falar sobre ampliação e redução, tá bom? Vou começar perguntando para vocês qual a diferença que vocês conseguem notar nessa figura, de um lado para o outro, do lado direito e do lado esquerdo. Existe alguma diferença? Não, nenhuma. Então, o que foi que eu fiz? Na simetria de figura, a gente traça um eixo, que a gente chama de eixo de simetria. E aí nós vamos observar um lado e o outro da figura e ver se existe alguma diferença. Como os dois lados dessa são iguais, então eu posso afirmar que essa figura ela é simétrica. Agora, se eu traçasse esse eixo e percebesse que um lado é diferente do outro, então eu poderia afirmar que essa figura não é simétrica, certo? Nesse caso, ela é simétrica porque quando eu tracei o eixo, um lado ficou igual ao outro, tá? Em outras figuras, a gente também pode fazer isso. Traça o eixo de simetria e compara os dois lados, certo? Vai ter figuras que é mais difícil achar o eixo de simetria. Por exemplo, na borboleta, a gente não poderia traçar uma reta aqui, ó, uma semi-reta. Só dá para traçar aqui, ao meio dela, para ver realmente um lado e o outro, certo? Então, existe também esse cuidado na hora de traçar o eixo, tá bom? Mas existem vários tipos de simetrias e a gente vai estudar três, que são as simetrias de reflexão, simetria de translação e simetria de rotação. Na simetria de reflexão, eu tenho uma figura e quando eu traço um eixo de simetria, eu tenho uma figura aqui do outro lado refletida. É como se esse eixo funcionasse como um espelho. Então, essa figura, ela é refletida por essa, ou seja, essa é o reflexo da primeira, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um caso de simetria de reflexão. Já aqui no segundo, é uma simetria de translação. Eu apenas transladei a minha figura, eu mudei de lugar. Nesse caso, 5 quadrados, tá? É como se eu estivesse arrastando essa figura para cá e forma uma igual a essa, certo? Já o terceiro e último, que é a simetria de rotação, eu fiz o seguinte, eu apenas virei, ó. Eu girei essa figura A 180 graus para cá e formou essa nova figura. Todas elas são simétricas uma à outra, mas por diferentes tipos de simetrias. Então, na atividade, quando vocês verem esses tipos de simetrias, vocês só vão identificar qual simetria está ocorrendo ali. Se é de reflexão, translação e rotação. Reflexão funciona como espelho. Translação, eu mudo de lugar apenas arrastando, sem girar, sem nada. Já a rotação, ó, é só giros, certo? Eu mudo de lugar girando, formando um círculo. Nesse caso, formou meio círculo, né? Então, tudo entendido? Vamos para frente. Agora eu tenho essas figuras. Aqui nesse primeiro caso, eu peguei essa figura menor e ampliei. Eu fiz uma ampliação na figura. Já no segundo caso, eu reduzi, ou seja, a figura sofreu uma redução. E eu quero que vocês compreendam que ampliação e redução de figura não é apenas a gente dar um zoom ou diminuir o tamanho apenas a olho. Não, existem cálculos e formas de se fazer isso para que as propriedades da figura não sejam perdidas. Porque muitas vezes quando a gente só amplia como se fosse dado um zoom,
a figura fica deformada, não é? E não é isso que a gente quer uma ampliação de figura, preservando todas as formas e características, certo? E para isso a gente vai usar, ó, o plano cartesiano. Lembram dele? Então vamos lá. Agora eu vou desenhar um triângulo no plano cartesiano através dessas coordenadas. Eu vou marcar esses pontos aqui no plano. Lembram que o primeiro valor é o do x e o segundo do y, certo? Então, o ponto A eu vou marcar 0 e o y 0. Então, vai ficar aqui, ó, 0, 0, certo? Tudo bem? Já o ponto B, o x é menos 0,5, então ele fica bem aqui, ó. E o y1 vai ficar bem aqui, esse ponto, que é o ponto alto do triângulo, ó. 1, 2, e agora o terceiro, menos 1 e 0. O x é menos 1 e o y é 0. Então, eu vou marcar o ponto no eixo x, certo? Vai formar esse triângulo, tá bom? Agora, eu quero ampliar esse triângulo duas vezes. Quando eu quiser ampliar, eu vou multiplicar. Agora, se eu quiser reduzir, eu divido. Como? Para ampliar esse triângulo, eu vou multiplicar por 2 todas essas coordenadas aqui. Então, vamos multiplicar número por número. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0, 0. Então, o ponto A, o novo ponto A, ainda é 0, 0. 2 vezes menos 0,5 é menos 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, o novo ponto B é menos 1 e 2, certo? 2 vezes menos 1 é menos 2. E 2 vezes 0, 0. Então, o novo ponto C é menos 2 e 0. Agora, eu vou marcar esses novos 3 pontos aqui. O primeiro, que é 0, 0, é bem aqui. O segundo, menos 1 e 2, ó, é aqui, menos 1 e lá em cima 2, certo? Por último, menos 2 e 0. Então, x é menos 2 e o y é 0. Então, eu vou marcar aqui no eixo x, formando esse triângulo. Vejam, ó, que eles dois são totalmente iguais. Só muda que esse é menor e esse é maior. Se eu quisesse reduzir agora esse triângulo maior duas vezes, eu iria dividir todos esses números aqui, ó, que é do novo triângulo, por 2, certo? 0 é isso. 0 dividido para 2, 0. 0 dividido para 2, 0. Menos 1 dividido para 2, menos 0,5, tá? 2 dividido para 2, 1. Menos 2 dividido para 2, menos 1. 0 dividido para 2, 0. E nessa redução desse triângulo maior que a gente formou, eu iria obter, ó, o triângulo menor, que foi justamente o triângulo de origem, certo? Só teve um errinho aqui que eu esqueci de colocar um menos, mas vejam que vai ter que ter o menos aqui, certo? Subentende que tem. Então, é isso. Lembrando que para ampliar uma figura ou reduzir, a gente usa o plano cartesiano como base. E se eu quero ampliar, eu multiplico a quantidade de vezes que eu quero ampliar. Se eu quiser reduzir, eu divido pela quantidade de vezes que eu quiser reduzir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, me perguntem no grupo da nossa escola.